Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando o assunto sobre a apresentação do Islã. Falamos que o Islã é uma religião do conhecimento, ou seja, não proíbe qualquer tipo de conhecimento que seja benéfico à humanidade. O Islã nunca se deparou com um enfrentamento entre religião e ciência, como acontecia com outras religiões. Muito pelo contrário, o Islã incentiva a investigação da ciência porque esta é um benefício da humanidade. O Islã honra o sábio e ao professor, que ensina as pessoas o bem, já que o próprio profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse: todos os seres criados rezam pela pessoa que ensina o bem a gente. Então, o Islã ele nunca foi contra a ciência, incentiva para a investigação. Isso porque a ciência é um benefício, é benéfica para a humanidade. Também aqui fala que o Islã honra quem? Ao sábio, ao professor, porque ele passa o bem para as pessoas, passa esse bem para a comunidade ou a sociedade. A aprendizagem das normas do Islã. É necessário que o muçulmano tenha interesse em aprender as normas da legislação em todos os campos da vida, em seus atos de adoração, suas ações diárias, suas relações com os demais, para que desta forma realize uma adoração correta, tal como disse o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele: a quem Allah quer fazer um bem, faz com que compreenda a sua religião. Então, é uma recomendação, até podemos dizer uma obrigação, conforme um dito do profeta que diz: a busca do conhecimento é um dever para todo muçulmano e muçulmana. Então, as regras básicas, aquelas normas do Islã, o muçulmano precisa ter. Suas relações com as pessoas, como deve ser, a forma de realizar a adoração ou as orações de forma correta, tudo isso o muçulmano precisa saber. Então, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reforça: aquela pessoa que aquela pessoa que aprende ou busca o conhecimento, tem um conhecimento, é uma demonstração que Allah fez de compreender, ou seja, se Allah quer o bem para essa pessoa, faz de compreender a religião. Então, o muçulmano que compreende essa religião é porque é uma pessoa que é amada por Allah subhanahu wa ta'ala. O muçulmano tem que saber esse básico da sua religião, porque assim vai adorar melhor a seu Criador. Deve-se aprender as regras obrigatórias, como a oração, purificação, o que está permitido ou proibido entre os alimentos e bebidas, e etc. Também é recomendável que se aprenda outras normas que existem na legislação, apesar de não serem obrigatórias. Então, o que existe aqui de obrigatório que o muçulmano tem que aprender? Aprendendo, ele vai adorar melhor a seu Senhor, ou seja, vai adorar melhor a Allah subhanahu wa ta'ala. Você vai saber exatamente como se faz a oração. Qualquer erro que cometer ali durante a oração, você vai saber como vai fazer essa correção. Então, a purificação, a mesma coisa. Você vai saber o momento que precisa fazer a purificação, qual momento você não precisa. Está ali durante a oração também. Percebeu que não se purificou. Você logo vai saber: não, se eu não me purifiquei, vou precisar de fazer isso ou aquilo. Então, se você não tem conhecimento, tem essa limitação até o momento que você vai abandonar a oração. Depois, consultar alguém, pode ser que já passou aquele tempo, aquele horário da oração. Então, essa busca desse conhecimento básico é necessário para todos os muçulmanos. Então, aprender regras obrigatórias como oração, purificação, o que é permitido ou não permitido dentre os alimentos e bebidas também, para que você não caia de até comer algo que seja ilícito, um alimento que seja ilícito, uma bebida que seja ilícita. Então, é recomendável que se aprenda
outras normas que existem na legislação do Islã, apesar de não serem obrigatórias. As normas legais. Todos os ditos e comportamentos do ser humano se classificam em algum dos 5 preceitos. Isso dentro do Islã. Todos os ditos e comportamentos de ser humano se classificam em alguns dos 5 preceitos. O primeiro preceito é obrigatório. Em árabe usa-se o termo wajib. Então, obrigatório significa wajib. O que é obrigatório? Como podemos definir o obrigatório no contexto religioso, no Islã? É o que Allah ordenou realizar, sendo recompensada a sua realização e castigado o seu abandono. Então, o que é obrigatório dentro do Islã? O que isso de wajib? É aquilo que Allah ordenou, Deus ordenou realizar, sendo recompensada a sua realização, ou seja, quando você faz aquilo que Deus ordenou, você tem recompensa diante dele. E se você abandonar, está cometendo pecado, ou seja, será castigado por não ter realizado, porque é um ato obrigatório. Podemos colocar o exemplo da oração, a prática das 5 orações diárias. Então, essas são obrigatórias a sua prática. Você realizou, tem recompensa, tem hasanat diante de Allah, tem ajr. Então, quando você abandona, está cometendo o pecado e assim pode ser castigado diante de Allah. Aqui deu alguns exemplos, por exemplo, as 5 orações e o jejum de Ramadã. Então, essas duas adorações, o jejum de Ramadã, que é obrigatório, as 5 orações diárias são obrigatórias. O muçulmano cumpriu, então ganhou a recompensa. Deixou de cumprir, está cometendo pecado e pode ser castigado. O outro preceito, o segundo, o proibido. O que significa proibido dentro do Islã? O termo árabe é haram. Haram, aquilo que não é permitido, é proibido. Algo ilícito. É tudo aquilo que Allah proibiu, recompensando o seu abandono e castigando a quem pratica. Então, o que é isso de haram? O que é isso de proibido? É tudo aquilo que Allah proibiu. Então, Allah proibiu é porque é haram. Se você abandonar, você é recompensado. Você recompensou aquilo que, aliás, você abandonou aquilo que é haram, abandonou de fazer aquilo que é haram, é recompensado. Então, e é castigado quem pratica. Então, se você praticar aquilo que é proibido dentro da religião, está cometendo o pecado, será castigado por isso. Por exemplo, o adultério e as bebidas inebriantes. Então, o adultério, ele é proibido, é haram. Quem abandonar está sendo recompensado. Então, quem praticar está cometendo o pecado e será castigado, assim como aquele que bebe bebidas alcoólicas. Então, é algo proibido. Se vai beber, então está cometendo um pecado. Se abandonar, está sendo recompensado. E se abandonar, está sendo recompensado. Se abandonar de beber essas bebidas alcoólicas. Então, caso se praticar, já está cometendo o pecado. O outro preceito, o recomendável, e pertence à tradição profética mustahab ou sunna, mustahab e sunna. Esses são os termos árabes, mustahab ou sunna, aquilo que é recomendável. Então, são as práticas que o Islã incentiva. Algo recomendável dentro do Islã significa aquelas coisas que são incentivadas, premiando a quem pratica. Você praticou aquilo que é recomendável, você tem a recompensa, mas não castigando a quem deixa. Mas se a pessoa não fazer, não praticar aquilo que é recomendável, então a pessoa não está cometendo pecado nenhum. A pena é recomendável, ou seja, você praticou, é premiado por você ter cumprido aquilo que é mustahab, aquilo que é sunna. E se abandonar, não sofre nenhum tipo de castigo. Por exemplo, sorrir para as pessoas. Então, se você sorrir, é caridade, é recompensado. Se não sorrir, vai pecar? Não comete nenhum pecado por não sorrir para as pessoas. Iniciar a saudação. Também, iniciar a saudação. Se você iniciar a saudação, chega e diz Assalamu alaikum. Então, você é recompensado por isso. Se não saudar, você não está cometendo pecado algum. Então, é algo recomendável, mustahab ou sunna. E outro exemplo que deram aqui, tirar os entulhos do caminho. Então, aquilo de você viu
algum lixo no caminho e removeu aquele lixo porque incomoda as pessoas. Viu uma garrafa quebrada também na rua, viu que pode alguém pisar, alguém pode se machucar, também removeu, colocou no lugar certo para que as pessoas não se machuquem. Então, ações como essas são recompensadas se você fazer. Mas aquele que não faz não está cometendo pecado. Então, atos como esses são denominados mustahab, ou sunnah, aquilo que é recomendável. Outro preceito é o detestável. Chama-se no árabe makruh. Makruh, aquilo que é detestável. É o que o Islã incentiva o abandono. O Islã incentiva o abandono, aquilo que é detestável, recompensando a quem o deixa. Ou seja, a pessoa abandonou, ou deixou de fazer aquilo que é detestável, é recompensado, mas sem castigar a quem pratica. E aquele que não pratica, aliás, mas sem castigar a quem pratica. Aquele que pratica aquele ato que é detestável, ele não está cometendo pecado. Ou seja, não é castigado se praticar aquilo que é detestável. Então, é algo, o exemplo que deram aqui, mexer ou brincar com os dedos enquanto se realiza a oração. Por exemplo, está ali durante a oração e começa a mexer com os dedos. Isso é detestável, até porque você pode tirar a concentração das pessoas que estão na fileira. Então, detesta-se fazer esse ato, porém, não está cometendo pecado. Você não será castigado por isso, porém, você vai tirar a concentração das pessoas. Não é algo que é recomendável, ou o melhor é evitar, ou seja, evitando isso, você ganha a recompensa. Mas, como vem aqui, se praticar, não está cometendo nenhum pecado, porém, vai incomodar ali as pessoas. Então, o melhor é evitar para ganhar o que é a recompensa, mesmo não sendo castigado, nem caso praticar. E tem o opcional. O termo é mubah. Mubah é aquilo que é opcional. O que é isso de mubah, opcional? É aquilo que não existe ordem ou proibição sobre sua prática ou abandono. Então, o mubah está ali no meio. Não tem nenhuma ordem sobre praticar e nem a sua proibição. As duas coisas não tem. Isso chama-se mubah. Exemplo, beber ou falar enquanto come. Então, beber, no caso aqui, beber água. Então, não existe uma ordem, não existe uma proibição. Ou falar enquanto come, ou seja, falar enquanto come, por exemplo, existe uma proibição? Existe uma ordem? Não existe. Então, isso aí é considerado mubah, algo opcional. Ou seja, não existe nem castigo, não existe nem recompensa. Ou seja, a pessoa vai fazer, não é recompensada nem comete pecado. A pessoa deixa de fazer, não é recompensada, também não é castigada. Isso é que é o opcional, e o termo usado é mubah. O termo no árabe, na língua árabe, é mubah. Aquilo que não existe ordem ou proibição sobre sua prática ou abandono. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين.